Continuidade, a semana 2 das atividades, preciso que vocês relembrem, tá? Em relação à tabela periódica. Como que esses elementos eles estão representados na tabela periódica? Então, eu peguei aqui o exemplo do carbono. O carbono ele tem o número de massa 12 e o número atômico 6, tá? E aí a gente precisa entender o que é a massa atômica, que é a média ponderada do número de massa. Peguei o exemplo do carbono. Então, tem carbono 12, 13 e 14. A sua média ponderada vai ser 12,001 unidades atômicas, que a gente pode utilizar como 12. Também temos o exemplo do nitrogênio, que é aproximadamente 14, e do oxigênio, que é aproximadamente 16. A massa molecular é a soma das massas atômicas de uma molécula. Então, aqui vocês têm dois exemplos, da água e do etanol. A água é formada por dois elementos químicos. O átomo de hidrogênio ele aparece duas vezes. O oxigênio ele tem um átomo. Então, o hidrogênio vocês vão colocar dois átomos vezes a sua massa atômica. O oxigênio vocês vão colocar um átomo vezes a sua massa atômica, que é 16. Somando vai dar 18U. O etanol ele é formado por três elementos químicos, carbono, hidrogênio e oxigênio. O carbono ele é formado por dois átomos, o hidrogênio por 6 e o oxigênio por 1. Vocês vão pegar, multiplicar esses átomos pelas suas massas atômicas e somar, que vai dar o resultado de 46U. A massa molar é a mesma coisa que a massa molecular, em número, mas o que modifica o diferencial é a unidade. Então, a água, nós temos uma massa molar de 18 gramas por mol e o etanol, 46 gramas por mol. Bom, pessoal, agora vocês vão ter a concentração em quantidade de matéria, ou mol. Vocês vão ter que prestar atenção na unidade, que é mol por litro. Então, vocês têm aí ó, a fórmula, tá? Então, ó, a concentração em quantidade de matéria é o M, que é igual ao número de mol do soluto, que é o N1, dividido pelo volume da solução, tá? Que está representado. Dando continuidade, alguns exemplos. Primeiro, qual é a concentração em quantidade de matéria, mol por litro, de uma solução de 5 litros e 10 mol de soda cáustica? Então, na resolução, vocês vão colocar os dados. Agora vai ser quantidade de mol por litro, o volume, que ele deu 5 litros, e o número de mol do soluto, que vai ser 10 mol. Fórmula e a substituição. Então, na substituição, vocês não têm a concentração em mol por litro, mas vocês têm o número de mol, que vale 10. Vocês têm o volume, que vale 5. 10 dividido por 5, 2 mol por litro. Não se esqueçam da unidade. Bom, segundo exemplo. Preparou-se uma solução aquosa de glicose, adicionando 1.800 gramas de glicose em 10 litros de solução. Calcule as concentrações em gramas por litro e mol por litro. Então, fizeram duas perguntas. A primeira, vocês vão calcular gramas por litro, que é o C. Ele deu a massa de glicose, que vale 1.800, e ele falou que o volume é de 10 litros. Coloquem a fórmula e façam a substituição. A massa do soluto vale 1.800 e o volume vale 10. A concentração comum ela vai ser igual a 180 gramas por litro. Continuando a resolução. Então, foi dado a massa molar da glicose, tá? 180 gramas em 1 mol. Então, vocês vão utilizar a proporção. O mol de glicose foi dado esse valor, 180 gramas. Em 1.800 gramas, nós vamos ter quantos mols? Tá? Ou seja, a gente vai ter 10 vezes mais. Então, vai ser 10 mol. Aí, em seguida, vocês vão colocar os dados. O que ele quer saber? Qual foi a pergunta que ele fez no exercício? A concentração em quantidade de matéria, tá? Esse M, então eu não sei, coloco uma interrogação.
Vocês fizeram a conversão da massa em mol. Então, o número de mol ele vai ser igual a 10 mol. O volume ele foi dado também, 10 litros. Fórmula, coloquem a fórmula. Façam a substituição. Tem a concentração em mol? Não. Tem o número de mol? Tem, vale 10. Tem o volume? Tem, também vale 10. 10 dividido por 10, 1 mol por litro. Não esqueçam da unidade.